Amém? Vamos ler? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Nós estamos aqui perante uma declaração do próprio Filho de Deus, de Jesus. Nós estamos falando aqui de um amor. Eu vou ler novamente esse versículo para você compreender o que realmente Jesus queria dizer. Ele diz assim, olha: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, ou seja, não morra, não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o resgate, a remissão. Porque Deus amou, essa palavra amou, no original grego, é escrito ágape. Porque Deus amou, ágape, o mundo, ou seja, a humanidade, as pessoas, de tal maneira que deu, ou seja, ele doou, ele entregou, ele abriu mão, ele trocou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não venha a morrer, não seja destruído, mas que tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar, não para reprovar, não para trazer uma sentença de culpa sobre o mundo, mas para que o mundo fosse salvo, para que o mundo fosse livre do perigo da morte, por meio dele. Quem crê, quem acreditar, quem tiver a fé o suficiente e crê, não é condenado, não é reprovado. Mas quem não crê, já está reprovado, já está condenado. Porque os homens amaram. E o interessante é que essa palavra aqui, amaram, é o mesmo ágape. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque os homens amaram mais as trevas, o erro, a ignorância, a desobediência, a cegueira voluntária, mais do que a luz, porque eles temeram as suas ações, os seus atos sejam expostos. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Então, amados, nós temos aqui uma das maiores revelações da Bíblia. Deus falando de uma condição que nós não entendemos. Deus falando aqui o seu plano para com a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou. Agora nós precisamos compreender o que ele quis falar quando ele falou amor. Quando ele amou o mundo. O que nós vamos compreender com essa palavra amor? É isso que eu quero que você compreenda nessa noite. Amor, ela pode significar afeição, compaixão, misericórdia, inclinação, atração, apetite, paixão, querer bem, satisfação, conquista e desejo. Isso pode significar a palavra amor para o português. Agora, uma definição de amor é uma força universal de atração que combina os elementos materiais para originar seres novos. Se nós fôssemos fazer uma definição desse amor de Deus, é como se fosse uma força universal de elementos materiais e espirituais, combinando um com o outro para tornarem outros seres, os outros seres, coisas novas. Ou seja,
é uma transformação de Deus na vida de suas criaturas, para tornar essas criaturas novamente novas, refazê-las novamente. Essa é uma das definições do amor espiritual. Agora, o amor ágape, esse verbo agapo no grego, é como uma expressão de um amor incondicional, voluntário, não discrimina, não tem nenhuma pré-condição, é algo que se decide fazer voluntariamente. Então, quando nós lemos essa palavra, quando ele diz assim, porque Deus ele amou o mundo, ele se entregou voluntariamente, sem nenhuma condição para se entregar. Ele se entregou sem nenhuma pré-condição, não querendo resposta de ninguém, não querendo ser retribuído por nada, ele apenas amou. Até agora nós estamos entendendo o que é o significado dessa palavra amor, que é uma entrega voluntária, incondicional, é uma forte atração universal de seres espirituais e materiais para transformar num ser novamente novo. Agora, nós vamos compreender uma das maiores revelações que o apóstolo de Jesus, João, ele revela para nós na sua primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. O princípio para conhecermos a Deus é o amor, é o ágape, é uma entrega incondicional, sem pré-requisitos, sem pré-condições, porque Deus é amor. Agora, amados, as definições que nós fizemos no começo caem sobre Deus, dizendo que o próprio Deus é o amor. Olha o que João nos revela, olha o que João nos traz à luz nessa noite, porque Deus é amor. Então nós voltamos novamente ao texto de João capítulo 3, do 14 ao 21, para nós entendermos isso. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crer não pereça, não morra, não seja destruído, mas tenha a vida eterna, tenha o resgate e a remissão. Você vai entender isso primeiro. Houve uma época que o povo de Israel estava cometendo muitos pecados e desobedecendo a Deus. Estava na idolatria, do pecado da sexualidade, eram mentirosos. E então começou uma praga, uma maldição no meio deles. E muitas serpentes venenosas saíam do pasto, do mato, e começou a picar a comunidade de Israel. Eles começaram a morrer picados de cobras, de serpentes venenosas. Então Moisés clama a Deus, roga pelos israelitas, pede a misericórdia. Então Deus fala para Arão e Moisés, façam uma serpente de bronze e coloque no meio do arraial. Todo aquele que olhar para a serpente não morrerá, escapará do veneno da cobra. Nós estávamos no jardim do Éden, feito à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados pessoas puras, divinas. Nós não iríamos experimentar a morte, nós não iríamos chorar, nós não iríamos sentir dor, nem traição. Nós éramos divinos, nós estávamos na presença do ser mais santo do universo, nós estávamos na presença do grande eu sou, do Deus Todo-Poderoso, que na viração do dia andava com a humanidade. Ele vinha até Adão e Eva e passeava todas as tardes com ele. Era uma comunhão entre Deus e a humanidade. Satanás, que se incorpora na serpente, ele faz com que a humanidade desobedeça a Deus e perca essa comunhão. Assim como os israelitas estavam sendo picados e mortos por uma serpente por causa do pecado, assim a humanidade foi picada por um veneno mortal, por um veneno chamado pecado, que está dentro do nosso corpo. Como diz Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte?
O pecado habita em nós. Desse momento o pecado começou a fazer parte da nossa genética. Nós passamos a ter algo diferente que nós nunca tínhamos tido antes. Era o pecado. Agora esse ser tão santo, tão limpo, tão puro, não podia mais se aproximar da sua humanidade. Porque a contaminação do homem não deixa Deus se aproximar. Porque um dos atributos de Deus é santidade, é um ser limpo, é um ser separado. E ele não se mistura. Então, todas as pessoas tinham que olhar para a imagem daquela serpente de bronze. E a mesma serpente que picava e causava morte para os israelitas. A imagem daquela serpente agora era causa de salvação. A serpente em si, o ser vivo, trazia morte, mas a imagem trazia salvação. Então Jesus, para explicar esse amor, ele diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, seja exposto. E na cruz, amados, Jesus foi exposto à vergonha. Jesus estava na cruz envergonhado, maltratado por causa do seu pecado, por causa do meu pecado. Aquilo que iria trazer morte para mim, estava trazendo morte para ele. Agora eu queria que você entendesse que quando Cristo estava na cruz, sendo crucificado, derramando o seu sangue, os seus últimos suspiros como homem, ele estava em imagem de pecado. Ele não era pecador, mas ele estava na imagem do pecado. Assim como aquela serpente, a imagem da serpente não era a serpente, era apenas a imagem da serpente. Assim também Cristo não era pecador, mas ele estava em imagem de pecado. Agora todo homem que olhasse para Cristo crucificado seria livre da picada desse Satanás, desse ser inimigo de nossas almas, que nos envenenou com o pecado. Então todas as vezes que nós olhamos para Cristo crucificado, o pecado que é meu está nele. Há uma transferência do meu pecado para Jesus. Então quando você olha para Cristo crucificado, você vê então que a imagem do pecado está exposta. Por causa daquela imagem de pecado, você é livre do seu pecado. Então ele diz, precisa que o Filho do Homem seja exposto para salvar a humanidade. Então ele começa a declarar que o seu amor, o que é verdadeiramente o seu amor? Então ele diz, porque Deus amou, ágape, o mundo, de tal maneira, que doou, que entregou, que abriu mão do seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja destruído, não seja morto por esse veneno chamado pecado, mas que tenha a vida eterna. Ele está dizendo assim, a cruz é necessário, porque amados, quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos o que Jesus passou na cruz, nós temos um pouco a noção do que o pecado é capaz de fazer comigo e com você. O que Jesus passou na cruz foi por causa do pecado da humanidade, foi por causa do meu e do teu pecado. Ele não estava brincando de ser Deus, ele não estava brincando de ser homem, ele estava sofrendo uma condenação que não era dele, por causa da picada de Satanás em nós. Agora ele está morrendo. Agora você vai entender o que Cristo fez por nós. Presta atenção. O que Cristo fez por mim e por você. Se Deus ele é amor, então o amor ele não é apenas um sentimento. Nada na vida é mais passageiro do que um sentimento. O amor ele não consiste apenas em sentir. O amor é mais do que um sentimento. É uma atitude firme de dar-se ao ente ou ao objeto amado, com uma razão de possuí-lo com a mais íntima compaixão. Eu vou falar para vocês, o amor, ele não é um sentimento de atração, que você sente atração por outro, isso é passageiro. O amor não é apenas sentir algo, mas o amor é doar-se àquele que você ama, para que você possa ter uma íntima compaixão com ele. O que nós compreendemos aqui, amados, é que ele se entregou a si mesmo, porque se Deus amou o mundo,
E se ele é amor, ele está dizendo assim: eu me transformo, eu me dou, eu me entrego a eu mesmo. Eu estou me doando para vocês, para que eu tenha íntima comunhão com vocês. É algo incompreendido aos nossos olhos. Nós não compreendemos essa magnitude do amor de Cristo. É um Deus que é imortal, que é invisível, mas que ele se torna visível, e ele se torna mortal, por causa de mim e de você. Nós explicamos então o amor de Deus, de uma forma de Cristo se tornar homem, igual eu e você. Ele deixar toda a sua glória, o seu poder, a sua majestade, e ele vinha a esse mundo. E nesse mundo, na forma de homem, como eu e você, ele se dissolveu na cruz para dentro do coração do homem. Então, amados, esse amor de Jesus, é ele se dissolvendo. Assim como você tem uma dor estomacal, você tem um mal-estar estomacal, e você pega então, você pega um sorrisal, e você coloca no copo, e aquele sorrisal, ele é dissolvido, ele se transforma em líquido. O que era sólido se transforma em líquido. E aquele líquido, você toma ele, e ele então vai causar um bem-estar no seu estômago. Assim é a explicação do amor de Deus. Porque Deus amou, porque Deus se entregou, ele é amor. Então ele se entregou, ele se dissolveu de si mesmo, da sua santidade, para entrar dentro do coração do homem. Então o sangue derramado na cruz é o contato do Deus com os seres humanos. É o contato de Deus com nós. Então, amados, o amor de Deus, ele só é compreendido quando nós sentimos ele dentro de nós. Quando ele vem para dentro de nós. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama, aquele que não compreende, nunca vai conhecer a Deus. É por isso, amados, que Jesus, ele repreende, ele nos traz uma confrontação quando ele diz: muitos chegarão naqueles dias e dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós curamos em teu nome, nós fizemos maravilha em teu nome. E Jesus disse: afasta-te de mim, eu não te conheço. Eu não te conheço. Olha a palavra conhecer novamente. Eu não te conheço. Aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não se deixa dissolver, aquele que se não deixa buscar, nunca conhecerão a Deus, muito menos o seu amor. Eu vou tentar explicar, porque é inexplicável o que Jesus fez por nós. Mas imagina, você é um casal, você ora a Deus, você pede um filho, uma filha, você tem uma família abençoada, e de repente você vê que um homem sequestra a tua filha, estrupa a tua filha e mata a sua filha. Qual seria o meu e o seu sentimento para com este homem? Eu vou tentar explicar o amor de Deus. Deus, se você tivesse uma atitude de ir à delegacia, entregar o culpado, e ele for ao juiz e ser condenado à prisão e pagar pelo crime que ele fez, você é um cidadão. Você está fazendo nada mais, nada menos do que exercer a sua cidadania, o direito dos cidadãos. Mas se você quer agir como Deus agiu, você iria até o tribunal e se colocaria no lugar daquele homem que fez essas atrocidades com a sua filha. Você diria assim: não, ele cometeu, ele estrupou, ele matou, ele me tirou o meu bem mais precioso, mas ele não vai pagar a pena que ele deve. Quem vai pagar sou eu. Então o pai se entrega ao juiz. Então ele é preso, maltratado junto com os outros presos. Ele é privado da liberdade. Ele come ruim dentro da cadeia. Ele sofre acusações como se ele fosse um estrupador dentro da cadeia. Jesus, ele fez isso. Quem deveria ser estrangulado, dilacerado, cortado, seria nós e não ele. Então Deus olha para a humanidade. Ele vê a humanidade
o leito conjugal, quebrando a aliança do matrimônio, filhos desobedientes, ignorantes, irracionais. Deus olha para a humanidade e vê homens roubando, com propinas, e deixando a maioria da humanidade passando fome, padecendo, mas eles enchendo o bolso. Deus olha para a humanidade e vê a discriminação racial. Então Deus, ele se enche de ira. Ele quer destruir esses homens corruptos, esses seres imorais. Mas o amor, que é Ele mesmo, Ele é amor. Ele falou assim: agora eu vou demonstrar o meu atributo de amor a essa humanidade. Eu vou no lugar deles. A pena que é deles agora vai ser para mim. E ele veio, ficou 9 meses em um ventre materno, cresceu como qualquer criança, nos ensinou o que é amar o próximo, o que é amar a lei, o que é viver para Deus, nos ensinou o caminho do bem, o caminho da salvação. E no último ato de sua vida, ele vai à cruz, e ali ele sofre toda a dor que você deveria sofrer. Ali ele sofre tudo que você deveria sofrer no futuro. Daqui 100 anos, amados, todos nós estaremos mortos. Todos nós. Agora eu pergunto, aonde nós estaremos daqui 100 anos? Nós estaremos na presença desse Deus que já pagou o preço por mim e por você? Ou nós estaremos no inferno, pagando um preço que já foi pago? Agora, a sua dor é a dor de Cristo. As suas lágrimas é a lágrimas de Cristo. O seu desespero é o desespero de Cristo. A sua alegria é a alegria de Cristo. Agora Ele está dentro de você. Ele faz parte de você. Ele quer lhe tornar um ser divino. Ele quer lhe trazer comunhão novamente com Ele. Isso é o amor de Jesus. É Ele se tornando líquido para entrar dentro de pecadores e transformar esses pecadores em divinos. O amor consiste em Cristo estar dentro de nós. Quero falar 3 características desse amor. Primeiro, a grandeza desse amor. A grandeza revela-se aquilo que se oferece ao amado. Ele se ofereceu a si mesmo. A grandeza desse amor é: alguma coisa tinha que ser oferecido pela pessoa que ama. E ele não tinha nada melhor para oferecer à humanidade do que ele próprio. Então a grandeza desse amor consiste sim em ele se oferecer a si mesmo pelaquilo que ele ama. Segundo, a pureza do amor revela-se no desejo que é o bem-estar do amado. Ele oferece a morte para nos dar vida. Ele quer o bem-estar do amado. Essa é a pureza do amor de Deus. Ele quer ver os seus filhos bem. Ele quer ver seus filhos contentes, satisfeitos. Então, Ele se entrega à morte para que nós tenhamos vida. Isso é a pureza do amor. Nós temos o ardor do amor. Manifesta-se no esforço de possuir o amado. O amor, não apenas ele dá-se, mas ele quer possuir e viver pelo amado. O esforço foi pago na cruz, quando Cristo pagou a minha e a sua dívida. O ardor do amor revela-nos que Cristo, Ele não apenas quer dar, mas Ele quer possuir você. Ele quer ter íntima comunhão com você, comigo. Isso é o ardor do amor de Cristo. O ardor do amor de Deus em nós. Ele dentro de nós, tendo íntima comunhão, fazendo parte da nossa vida por completo. Romanos capítulo 5, versículos 5 ao 8. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou, que Ele nos confiou, que Ele nos concedeu. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Embora possa uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de se dispor à sua vida. Porém, Deus comprova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos em pecado. O livro de Romanos
através da inspiração que o Espírito Santo deu a Paulo, nos ensina nessa noite, que a demonstração do amor de Deus é quando Ele se derramou dentro de nós, por meio do Espírito Santo. Esse amor nos trouxe o Espírito que é santo. Se nós vivíamos na impureza, na idolatria, no pecado, Ele se derramou, Ele se entregou quando nós ainda éramos impuros. Olha os atributos de Deus, santidade, Ele não se mistura com os impuros. Mas nós vimos uma demonstração de amor pelo fato de Ele mesmo se derramar, se dissolver e entrar em nós, por meio do Espírito. O Espírito Santo, que é limpo, que é puro, que é santidade, agora está dentro de uma criatura impura. Não sei se você compreende isso. É Deus dizendo assim: minha filha, meu filho, o que você fez de pecado, eu estou te dando um Espírito que te purifica, que te limpa, que te transforma, que te torna um novo ser, uma nova pessoa. Ele se derramou, Ele se entregou, Ele entrou em nós, nos dando um Espírito puro, limpo, um Espírito que nos guia à verdade, um Espírito que nos consola, um Espírito que eleva a nossa autoestima, um Espírito que nos faz ver Deus, que abre os nossos olhos pela fé, e nós deixamos de olhar apenas as coisas visíveis desse mundo, deixamos apenas de desejar as coisas desse mundo, e queremos algo mais, queremos o espiritual, queremos nos aproximar do Deus Todo-Poderoso, queremos entrar na dimensão espiritual, queremos nos aproximar do Deus que é verdadeiro e que é fiel e que é vivo. Esse Espírito que é santo, que está dentro de nós, Ele faz isso. Efésios capítulo 2, versículo 3 e versículo 5, diz: anteriormente todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor, pela doação própria de morar em nós, com que nos amou, Deus deu-nos a vida com Cristo. Ele nos deu o fundamento, essência. Ele nos deu a chance de voltar à origem, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça somos salvos. Você não é salvo pelos seus méritos. Você não é salvo pela sua busca por santidade. Você é salvo por algo que Deus deu de graça. Foi o Espírito dele em nós. Esse Espírito gera vida, gera paz, gera alegria, gera consolo. O que eu tenho e o que você tem não é fruto das nossas ações, mas sim o amor, a entrega de Cristo em nós, que nos transforma em pessoas melhores. Quem disse que eu e você somos melhores do que as pessoas que estão aí fora? Quem disse que eu e você somos melhores do que a prostituta, do que o drogado, do que o mendigo, do que o estrupador, do que o assassino que estão aí fora? Nós não somos melhores do que eles. Nós temos algo que eles ainda não têm, que é essa graça dentro de nós, que é esse Espírito que é santo, purificando a nossa impureza, porque nós somos tão impuros como eles. Se não fosse o Espírito dentro de nós, talvez nós seríamos pessoas piores do que eles, mas pela graça nós somos salvos. Agora, amados, você vai compreender uma coisa: nós desprezamos o amor de Cristo. Nós desprezamos Ele dentro de nós. Nós não queremos Ele dentro de nós. As nossas atitudes, elas são más. Desde o início, quando nós fomos envenenados pela serpente, com o pecado. Dentro de nós há uma inclinação para o pecado. O querer cometer o pecado. Nós desprezamos a Cristo, ao amor de Cristo e a Deus. Ele mesmo falou isso. Volte ao texto de João 3, 14 e 21. Quando ele diz assim, olha: e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo,
mas os homens amaram mais as trevas, o erro, a ignorância, a desobediência e a cegueira voluntária. O julgamento é este. Há um julgamento, há uma sentença de condenação. E é esta: não foi a falta de amor de Deus, não foi o dom gratuito da salvação, mas foi porque os homens escolheram amar as trevas. Nós compreendemos aqui que o amor de Cristo é Ele dissolvendo a si mesmo e entrando dentro de nós. E Ele está dizendo assim: a humanidade preferiu absorver as trevas para dentro disso, absorver a ignorância, absorver o erro, a essa cegueira voluntária de não seguir a Ele. Há um julgamento e há uma condenação, porque Deus amou o mundo e o mundo não quis. Nós amamos mais as coisas infrutíferas das trevas, a prostituição, a mentira, a ganância, o erro, a prostituição, os vícios, a idolatria. Nós queremos mais passar 2 horas na frente da televisão assistindo um jogo de futebol, uma novela. Nós queremos muito mais ficar com amigos em rodinhas do que absorver esse amor dentro de nós. Agora, sabe por que nós não queremos? Sabe por que Cristo diz que nós não queremos isso? Ele diz assim: porque os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras, os seus atos, as suas ações humanas sejam expostas. Agora eu falo para vocês: Jesus se derramou, se dissolveu em líquido, para que esse líquido entrasse em nós. Foi o que nós cantamos aqui, a metamorfose, a transformação. Ele entrando em nós, para que Ele vinha dissipar toda essa treva dentro de nós. Mas os homens não querem esse amor de Deus, sabe por quê? Porque a luz, porque Cristo, Ele expõe quem eu sou e quem você é. Quando você se aproximar de Cristo, você vai reconhecer dentro do seu coração que você é um mentiroso, que você é um orgulhoso, que você é um avarento, que você é um perseguidor da cruz de Cristo. E arrancar esse pecado dentro de nós dói, porque ele dá prazer para nós. É a mesma notícia quando uma pessoa é diagnosticada com diabetes. Você não pode mais absorver açúcares dentro de você. Você vai ser privado de alguns prazeres do paladar, como o doce ou o salgado. Não é uma notícia muito boa, porque tudo que nos priva de prazer é ruim para nós. Mas, amados, nós nunca experimentaremos o prazer de estar em Cristo se nós não abrirmos mão dessas trevas. Os homens preferem as trevas porque as suas obras são más. Eles têm medo de se aproximar de Cristo, porque as suas más obras vão ser expostas. E todas as pessoas vão ver você como realmente você é. Você vai deixar de viver uma mentira, essa máscara. Ele vai saber quem você é de verdade, porque a luz mostra quem somos. E é no arrependimento, e é o não querer mais praticar, é o querer ser transformado, é deixar esse líquido de Jesus, esse Espírito que é santo, transformar essa corrupção da nossa mente, do nosso coração. Isso é amor de Deus. Agora, amados, você está achando que Deus vai deixar impune essa grande forma de amor? Você vai pensar que Deus, no dia da sua ira, a Bíblia diz que Ele está suportando com grande longanimidade os vasos da ira. Você está achando que você se tornando um agente de Satanás, fazendo as obras de Satanás, fazendo parte desses prazeres, desses banquetes que Satanás tem colocado na sua vida, e está tudo bem, está tudo ok. Você está achando que um dia você não vai pagar por tudo isso? Eu quero te dar uma notícia: não precisa você morrer para pagar isso, porque já foi salvo. Agora você tem que se aproximar da luz e deixar que essas misérias, que essas atrocidades do nosso coração sejam expostas à cruz. Assim como a serpente foi levantada no deserto, Cristo foi levantado na cruz. Assim como a imagem da serpente livrou o povo da morte, assim a imagem de Cristo, que era o pecado, te livrou da condenação e da morte. Por que nós não queremos olhar para Ele? Por que nós desprezamos o seu amor? Por que nós não deixamos Ele trabalhar dentro de nós?
Por que que é difícil tirar meia hora com Cristo? Estar na presença dEle. Por que que é tão difícil deixar? Por que que é tão difícil dizer um não para um vídeo pornográfico? Dizer um não para um rabo de saia? Dizer um não para um homem de propina? Dizer um não para esses meninos aí que só querem aproveitar das meninas, e as meninas também aproveitadoras de meninos? Por que que é tão difícil não deixar esse Cristo trabalhar dentro de nós? Amados, eu quero te alertar nessa noite. Há uma condenação, há um julgamento, e o julgamento é esse: que os homens amaram mais as trevas. Não foi Deus que não deixou de amar, foi nós que amamos mais as trevas. Eu não sei se você está compreendendo o que eu estou falando. Foi uma entrega, amados. Foi um ser que é santo, que agora se misturou em meio de pecadores, que está dentro de mim e de você, que quer trabalhar dentro do nosso caráter, que quer trabalhar nas nossas falhas. Não foi Deus que deixou de amar o mundo. Ele amou de tal maneira cada um de nós. Ele amou você que é cantor. Ele amou você que é pregador. Ele amou você que é intercessor. Ele amou o drogado. Ele amou a prostituta. Agora, qual é a diferença do povo de Deus que está dentro da igreja, que se diz ser evangélico, para os pecadores lá fora? É porque os que estão lá fora fazem os pecados para todo mundo ver, e nós fazemos escondido para ninguém ver. Mas Cristo está vendo. O mais importante de tudo está vendo. Qual é a diferença de ser um cristão que vive o amor de Cristo e um que vive por aí? Hoje está sendo fácil ser evangélico, está ser cristão, dizer que é cristão. Está muito fácil, porque nós vemos a igreja e dizemos para todos que somos evangélicos, chamamos uns aos outros de irmão, mas não amamos ele. Somos mentirosos e falsos, porque nós viramos para um e chama de irmão, e ele não é seu irmão, porque quando ele está doente você não visita. Eu duvido se você deixa de visitar um irmão seu que está doente acamado, um irmão de sangue. Se você não tira do seu bolso e abençoa aquele que está passando fome, que você não chora com o pecado do seu irmão. Agora tem irmãos que se alegram com a queda do outro, porque ele tinha um cargo privilegiado e agora você vai ter a chance com esse cargo. Filhos do diabo, filhos da ira, amam as trevas e não amam o amor que foi derramado, que foi absolvido. Não quer o Espírito Santo. Desprezamos a Deus, desprezamos esse amor que é incompreendido. Amados, você acha que nós vamos para onde? Você acha que daqui 100 anos nós estaremos aonde? Você não vai compreender esse amor que nós acabamos de explicar se você não tiver uma comunhão com Ele. E é para isso que nós vivemos nesse mundo. É para isso que nós vivemos. É para isso que nós estamos nesse mundo. É para ter um reencontro com Deus. É por isso que nós estamos aqui. As pessoas ficam: por que eu estou nesse mundo? Qual é o meu valor existencial? Qual é a minha missão nesse mundo? Eu vou te falar. A missão que você tem nesse mundo é deixar Cristo entrar em você e através do Espírito Santo Ele te transformar em imundícia, em coisa santa. Ele te transformar em coisa desprezível, em coisa amada. É você se transformar em pecador condenado a um ser livre para morar no céu. Essa é a função de você ter vivido. Por isso que você está aqui. Se você foi premiado pela vida nessa terra, é porque Cristo te deu uma chance. Se nós não tivéssemos pecado, nós estaríamos agora nos céus. Eu estaria vendo você, você estaria me vendo. Nós estaríamos glorificando a Deus. Nós estaríamos num jardim perfeito, um jardim cheio de alegria. Não tinha dor, não tinha necessidade. Todo mundo aqui era igual. Mas por causa da praga do pecado, nós estamos aqui nesse mundo. Porque Deus falou assim: eu te dou uma nova chance. Vai para lá, que eu vou te regenerar, que eu vou te remir, eu vou te comprar de volta. Satanás te roubou de mim, eu vou te comprar de volta. Isso consiste o amor de Deus. E nós desprezamos esse amor. Quando nós fomos aos altares de idolatria sexual nos motéis, desprezamos esse amor de Deus. Quando sentamos com amigos e colegas na escola, na faculdade, no trabalho, e compartilhamos com piadas indecentes, somos cúmplices da impureza deles. Porque Deus, Ele amou. Porque Deus se entregou. Porque Deus deixou a santidade. Porque Deus entrou no coração impuro quando nós éramos ainda pecadores. Por isso eu sou salvo. Essa graça é de graça.
não tem mérito seu, não tem força sua, é de graça. Mas há uma condenação. Os homens amaram mais as trevas do que o amor de Deus. Ama mais o sofrimento do que o próprio Cristo crucificado. Você aprendeu o que é amor de Deus? Você quer continuar desprezando o amor de Deus? Eu sou um desprezador do amor de Deus. Deus falou muito ao meu coração o quanto eu desprezo esse amor, o quanto eu piso nesse amor. E Ele ainda não me matou, e ainda Ele não me consumiu com fogo, porque a longanimidade, a paciência dele é grande. Ele tem suportado o meu desprezo para que eu me torne divino novamente. Quero falar para vocês que Deus também tem suportado o seu desprezo. Isso Ele prova mais uma vez que um Deus santo, dentro de impuros, tem suportado a impureza com paciência para nos tornares